Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Nosso convidado de hoje saiu de uma cidade chamada Cacilândia, que tem 20 mil habitantes, para um lugar bem improvável para alguém de lá, a Mongólia. Antes de ir para lá, a primeira vez dele fora do Brasil foi como estudante no Canadá. Depois de fazer um curso por lá, ele voltou e teve a oportunidade de fazer mestrado fora do Brasil. Foi então para os Estados Unidos. Ele gostou bastante da vida lá, mas ele queria algo diferente de verdade. Ele tinha um sonho de ir para a Ásia. E ele foi para a Ásia e antes de chegar na Mongólia, viveu um período em Xangai. Então vamos ver o que é que ele tem de legal para contar pra gente. Para nossa segunda vez na Mongólia, estamos como sempre com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício? Muito bem, hoje Gabs voltando para a Mongólia, como você falou, né, um país tão exótico pra gente, mas muito interessante. E hoje a gente vai bater um papo com o Thiago. Como é que você tá, Thiago? Beleza, e vocês aí, como é que estão? Tudo ótimo, cara. Vamos bater esse papo aí. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Thiago, como sempre, pra gente começar o podcast aqui, eu quero que você conte para os nossos ouvintes um pouquinho mais sobre você, né? Então fala de onde que você é do Brasil, o que você estudou, o que você fez, trabalhou na vida, como é que você foi parar aí na Mongólia, cara? Eu sou de uma cidadezinha do interior do Mato Grosso do Sul, que chama-se Cacilândia, uma cidadezinha de 20 mil habitantes. Meus pais moram lá, então eu nasci lá e cresci lá até, sei lá, o ensino médio, quando eu mudei pro estado de São Paulo, fui estudar em Campinas, logo ali pertinho de São Paulo, né? Fiz faculdade em Relações Internacionais. Aí que começou o meu interesse por explorar um pouco aí, né? Sair um pouco do Brasil e abrir a cabeça um pouco nesse sentido. E foi quando eu estava na universidade, na faculdade, que eu tive a primeira oportunidade de sair do país. Estudei, não lembro quanto tempo foi certinho, mas eu fiquei um tempinho no Canadá. Morei lá para aperfeiçoar inglês, né? Só aqueles cursos de extensão de inglês bem tranquilinhos. Aí voltei pro Brasil, terminei a faculdade, comecei a trabalhar, fiz estágio. Tava seguindo o ciclo ali normal, né? Tava com um emprego bom, depois que eu saí da faculdade e tal, mas tava meio assim, pensando, não quero me fixar, me estabilizar agora no emprego, e sabe, porque eu era novo naquela época, eu tinha acabado de terminar a faculdade, tava com emprego, falei, tem muita coisa pra eu ver ainda na vida, e muita coisa pra eu fazer, eu não sei se é isso mesmo que eu quero trabalhar nessa área, enfim. E aí tive a oportunidade de fazer o meu mestrado fora do país, e fui estudar business, né, negócios fora do país. Uma escola americana que tem filiais aí em diversos países do mundo, então eles têm na China, eles têm nos Estados Unidos 2 ou 3 localidades ali, tem Dubai, algumas diferentes cidades aí pelo mundo, e eu fui direto para Xangai, na China. Saí do Brasil e fui diretão para Xangai. Falei que era uma coisa completamente diferente. Queria experimentar, assim, ter uma vivência de uma experiência muito diferente do que eu tinha até então, né? Porque morar no Canadá, já tinha ido para os Estados Unidos antes, é tudo meio parecido ali, né? O que a gente tinha no Brasil. Aí eu queria ir para a Ásia, porque eu pensava que era uma coisa bem diferente e que eu iria ter experiência. E aí eu fui estudar lá, nessa escola americana que tinha filial em Xangai. Estudei lá por 9 meses. Em Xangai, se eu não estou enganado. Aí eu saí de lá, não tinha terminado ainda o meu mestrado, meu MBA. Eu fui terminar o meu MBA na filial da escola em Nova York. Aí eu voltei para Nova York para terminar o MBA, me graduei em Nova York e resolvi voltar para Xangai para trabalhar. Tinha arrumado um emprego lá, depois que eu terminei o meu MBA. Voltei para Xangai para trabalhar, fiquei acho que em Xangai mais uns 2 anos trabalhando
em consultoria. A maior parte do tempo que eu estava lá, depois que eu voltei dos Estados Unidos, estava trabalhando em consultoria, mais focada em marketing. Nesse meio tempo que eu estava em Shanghai, que eu acabei conhecendo o que hoje é a minha esposa, que é o motivo pelo qual eu vim para a Mongólia, porque ela é natural da Mongólia. Conheci ela em Shanghai, a gente namorou por um tempo lá. Tive uma proposta para me mudar para outra cidade ali na China, chama Tianjin, uma cidade ali vizinha de Beijing. Aí nós fomos para lá, eu trabalhei mais um ano ali em Tianjin, uma empresa, uma multinacional chinesa, na área de marketing deles. E aí eu tava começando a ter aquela crise do final dos 20 anos ali, eu acho que 27 anos eu tava na época, e eu pensava assim, né, a gente tá morando aqui, eu tava naquela época ainda minha namorada, ela tava lá comigo, e é meio difícil, assim, como estrangeiro, a gente conseguir construir alguma coisa, né, ter o seu apartamento próprio, carro próprio, esse tipo de coisa. E a gente começou a pensar nas alternativas que a gente teria pra se mudar e começar a realmente se estabilizar na vida, né. E aí veio na cabeça a ideia de vir pra cá, pra Mongólia, aqui do lado da China, no norte da China, né, um país colado ali, fronteiriço, da onde ela é, capital aqui, Ulaanbaatar. A gente resolveu, a gente fez um plano pra gente se mudar pra cá nos próximos, 6 meses daquela época. E o nosso plano era vir pra cá e abrir um negócio no início. A minha esposa, hoje ela é minha esposa, naquela época minha namorada, ela é formada em comércio exterior e ela morou 10 anos na China, ela fala chinês fluente, então a gente fez um negócio que a gente poderia manter essa relação com a China e importando as coisas e vendendo aqui, etc. E aí a gente veio, a gente colocou o negócio, ergueu o negócio, colocou de pé, ela começou a tocar o negócio. Isso foi quando, em 2018, se eu não estou enganado, que a gente veio pra cá. Deve ter sido no final de 2018 que a gente veio pra cá. O negócio começou a andar por conta própria, ela já tava bem lá, e aí eu fui arrumar alguma coisa pra eu fazer também, porque eu não poderia ajudar muito ali no negócio, não falo o idioma local nem nada, então eu ajudei no início pra gente erguer o negócio e tal, mas depois, quando o negócio tava andando ali com ela, não tinha muito que eu poderia ter feito, né? Aí eu comecei a procurar as coisas aqui e eu percebi que aqui na Mongólia não tem muitas oportunidades de emprego relacionados a organizações, empresas. Não tem muita empresa internacional, multinacional aqui como tem na China e que eu trabalhava lá, né? E aí foi nessa que eu comecei a dar aula de business em faculdades, universidades aqui locais que tem o idioma inglês, né? Que eles dão aula em inglês. Aí eu comecei a dar aula para curso de administração, marketing. Consegui também dar aula para alguns alunos de mestrado durante um tempo. E foi indo, né? Então aí hoje, até hoje fazendo isso, dando aula aí de business por diferentes escolas locais aqui que tem o idioma inglês como o idioma principal. Eu não sei se você percebeu que ele tem um sotaque de americano falando português, não tem? Marketing. Meu português ficou meio ruim. O sotaque do Mato Grosso não existe mais, né? Mato Grosso do Sul, perdão. Mato Grosso do Sul, isso aí. O pessoal fica bravo quando fala Mato Grosso, né? Uma vez eu dei aula pra uma galera de Mato Grosso do Sul e eu falei, vocês são do Mato Grosso. Eles, do Sul. E bom, cara, você falou que você foi inicialmente para Shanghai porque você queria ter uma experiência diferente, né? E o Oriente é bem diferente da vida que a gente tem aqui em N aspectos, né? Qual que foi a principal diferença que você sentiu aí quando você saiu de Shanghai para ir para Mongólia? Você já falou brevemente aí que empregos e indústria, né, é bem diferente, mas o que mais? Completamente, Então, a economia é completamente diferente, né? A China ali, especialmente Shanghai, né, a metrópole, a principal cidade ali da China, tem de tudo, né? Tem as oportunidades de negócio ali são imensas. Então, a economia é bem diferente. A cultura, por mais que sejam países próximos, que assim, aqui assim no nosso ocidente, a gente tem Brasil ali, né? Os países em volta, Argentina e tal, e América do Norte, como os Estados Unidos, Canadá, a nossa cultura, querendo ou não, assim, se você mudar para os Estados Unidos, mudar para o Canadá, não tem um baque tão grande, né? Não tem um gap, uma diferença tão grande, assim, entre culturas. Mas aqui na Ásia, apesar da China e a Mongólia serem bem próximos aí, né? São países vizinhos, é uma coisa completamente diferente. As pessoas são bem diferentes, o jeito que as pessoas tratam, não só estrangeiros, mas estranhos, né? Pessoas estranhas que não são do mesmo círculo de amizade. Então, os chineses são um pouco mais receptivos do que os mongóis. Então, tem uma diferença lá. E a comida, a cozinha, a culinária é bem diferente também. Foi completamente diferente. É como se eu estivesse mudando de novo para outro continente, para falar bem a verdade. Que engraçado, porque tem fronteira e tudo mais, né? A Mongólia costumava, inclusive, ser parte da China. Alguns chineses ainda falam que a Mongólia é parte da China, né? Alguns mais nacionalistas. Exatamente, mas é como se eu tivesse ido para outro continente, assim, já. Porque é bem diferente mesmo.
você falou que, bom, você foi aí meio que na aba, né, da sua esposa, porque vocês foram meio que juntos, mas é o país dela, afinal, né? Ela já estava habituada, já sabia como é que funcionava tudo, e ela ia abrir esse negócio, né? Então, como é que foi essa mudança, essa primeira mudança, né? Não só das diferenças, mas o que você fazia nesse começo? Você falou, né, você não podia ajudar ela tanto assim no trabalho, então você basicamente ficava em casa buscando coisas pra fazer. Como é que era isso? E sem amigos, né? Sem conhecer praticamente ninguém. Foi rápido, né? Porque, como você disse, quando a gente estava conversando ali antes da gravação, a comunidade brasileira aqui é bem pequena. Então, na hora que chega um brasileiro novo aqui, todo mundo já sabe. Então, foi rápido aí para conhecer os brasileiros que estão aqui. Mas os primeiros, eu acho que foi, sei lá, deve ter sido uns 6 meses ali que a gente estava aqui. Foi um período de adaptação, sim, mas acho que eu me adaptei relativamente rápido a morar aqui. E assim, logo no início que eu estava fazendo, eu não tinha um emprego, né? Eu não estava empregado. Eu estava realmente ajudando a minha esposa a colocar o negócio. Então, parte de contabilidade, finanças, preparando sistemas, preparando as coisas, até mesmo ajudando ali nas coisas de comércio exterior que a gente precisava, negociando com os chineses, o que a gente traria, enfim. Eu estava realmente ajudando a erguer o negócio para que depois ela pudesse tocar mais para frente. Aí depois dos primeiros, 4, 6 meses, quando ela conseguia tocar e eu não podia mais ajudar, estava meio que de mãos atadas ali, a minha parte estava feita, né? Não tinha muito que eu poderia fazer mais, aí que eu comecei a procurar por oportunidades e coisas para fazer. Como é que funcionou isso para você conseguir o seu primeiro emprego aí nessas primeiras palestras ou cursos em faculdades? Teve que fazer uma entrevista? Como é que foi isso? Que nem eu te disse, né? Antes de mudar para cá, eu trabalhava em multinacionais, eu trabalhava em empresas, né? Corporações. E quando eu mudei para cá, foi uma mudança radical na carreira, né? Porque eu não ia mais trabalhar em empresas, eu ia dar aula. E eu não tinha nenhuma experiência em dar aula. Nunca pensei que eu ia dar aula na vida, na verdade. Não era meu objetivo, não estava nem na imaginação que eu ia fazer isso. Mas eu acabei por conhecer aí um americano. É também um dos donos de uma faculdade aqui, americana, que tem aqui na cidade. Eu conheci ele e ele falou pra mim, a gente tá precisando de alguém lá pra pegar os nossos cursos de marketing. E a gente conheceu assim num café, numa conversa bem informal e conversando sobre as nossas experiências e tal. E ele me ofereceu, falou, se você quiser, vai lá, tal dia, a gente conversa, te apresenta pro pessoal, a gente faz como se fosse uma entrevistinha, mas ele já tinha feito a entrevista informal ali comigo, já tinha praticamente me oferecido a posição. E foi aí a minha primeira entrada ali pro mundo acadêmico. Foi com esse americano aí, com o dono de universidade, que me ofereceu a oportunidade de começar. E até hoje, na verdade, eu ainda dou aula com ele lá na universidade dele, algumas matérias eu dou aula para ele à noite ainda. Ah, legal. E como é que foi esse contato com os alunos mongóis, assim, o primeiro contato? Eu imagino que todos falassem inglês, né? Porque as aulas eram em inglês. Sim, tudo em inglês, é. Como é que foi isso? Você considera diferente de quando você mesmo estudava, seja no Brasil, os alunos americanos em Nova York, os alunos chineses na China? Totalmente diferente. E totalmente diferente não só em questão dos alunos, das pessoas, totalmente diferente a estrutura também de ensino e etc. A gente aí no Ocidente, né, a gente está acostumado com faculdades grandes, prédios enormes, terrenos e partes abertas e tudo isso e aquilo. Aqui são coisas menores. Não tem o que a gente tem aí no Brasil, por exemplo. Se for numa USP da vida, se for numa Unicamp da vida, é aquele mundo, é uma cidade lá dentro. Aqui as faculdades, as universidades são prédios. A infraestrutura é bem diferente, a vida universitária é bem diferente devido a isso, né? Então, os alunos aí, as pessoas que estão na faculdade, elas não têm a mesma vida universitária que a gente tinha aí no Brasil, né? De socializar fora da sala, porque é um prédio, sabe? Você quer sair do prédio, você termina a sua aula, você quer ir embora. Aí no Brasil é diferente, aí no Brasil você sai do prédio, você tem a cantina, você tem o restaurante, você tem um monte de coisa dentro do campus ali, né? E aqui não tem isso. Então, isso é uma diferença grande. Outra diferença que eu achei gritante não quero chamar de educação, é o respeito que os alunos têm com os professores aqui, com os instrutores. É completamente diferente do Brasil. Eles têm uma cultura aqui que eles veem os professores, eles veem os instrutores deles, como se fossem umas pessoas para ser bem respeitadas mesmo. Todo mundo te chama de Mr., que no Brasil seria senhor ou algo do tipo.
apesar de eu ter 30 anos aí, todo mundo me chama disso, sabe? Todo mundo me refere a mim como Mister. E é estranho, mas o respeito que eles têm com os professores é uma coisa bem invejável, assim. Eu acho que eu não tinha visto isso em nenhum outro lugar. Na China, os alunos chineses também são bem disciplinados e educados com os professores, assim, nesse sentido, mas é uma coisa mais forçada. Agora aqui é uma coisa mais natural. Isso de Mister aí é tipo o treinador de futebol. Na Europa chamam de Mister. Exatamente. A maioria dos seus alunos são mongóis mesmo, né? Ou tem pessoas de fora também? De vez em quando eu pego uma sala ou outra aí que tem um aluno ou outro da Rússia de vez em quando. Já tive aluno da Eslováquia, já tive aluno da China, já tive aluno mestiço, né? Com pais americanos, canadenses, enfim, que moram aqui, são casados também. Mas a maioria deles são mongóis, sim. Como estão as aulas aí agora, cara? Tá rolando a vida normal? Como que pegou a pandemia aí na Mongólia? Ah, cara, isso é uma história em tanto, porque a Mongólia foi um dos últimos países, acredite se quiser, um dos últimos países que o vírus chegou. Chegou aqui pra gente agora, acho que foi dezembro que deve ter chegado, novembro? De 2020. 2020, foi aí que chegou a pandemia aqui. Caramba, então faz uns 9 meses depois do resto do mundo, vamos dizer assim, né? Exatamente, cara. Chegou tarde. Até então a gente estava tranquilo aqui. No momento em que identificou que tinha um vírus lá na China e tal, eles fecharam as bordas completamente. E não entrava e não saía ninguém. Se saía, não entrava mais. E aí o vírus não entrou. Até o final do ano de 2020. Aí no final do ano de 2020 entrou por uma besteira aí, por um erro, né? Parece que um motorista de caminhão de cargas aí que vinha da Rússia entrou e aí o vírus se espalhou. E aí, desde então a gente tá com aulas online, 100% online, desde o final do ano passado. Mas antes disso, né, vamos voltar um pouco, antes da pandemia chegar aí, afinal, como é que era a questão de você ir no barzinho, né? Você falou que na universidade isso não é muita tradição, pelo menos para os alunos, né? Mas você, brasileiro, viajou o mundo, né? Conhecia vários lugares, tinha os amigos brasileiros que você comentou aí. Qual que é a cultura deles, né? De você com a sua esposa, ou você com seus amigos? É de mesmo ir no barzinho, ou então você vai no café? O que os mongóis fazem? Assim, tem de tudo, cara. Tem barzinho, tem balada, tem restaurante, tem de tudo. O pessoal faz de tudo. Então, acho que as diferentes faixas etárias ali vão para diferentes lugares de entretenimento. Mas tem de tudo. Tudo que tem aí, tem aqui. É porque agora eu, como uma pessoa casada, recentemente tive uma filha também. A gente já tá numa outro estilo de vida, né? Do que eu tinha quando eu morava na China, nos Estados Unidos, enfim. Então, eu não frequento tanto esses lugares, mas eu sei que esses lugares são realmente bem frequentados também. Tem muita balada aqui na Mongólia, que sabe que como é que se diz, os adultos jovens ali, nos seus 20 e pouco, e de sexta-feira à noite costumava ficar trânsito aí nas ruas da cidade, porque todo mundo tava saindo. O pessoal se diverte bastante, que eles sabem se divertir, apesar de ter um inverno extremamente rigoroso, o pessoal sai pra beber, sai pra se divertir no inverno também. Agora, pra mim, no estilo de vida que a gente tá levando agora com meus amigos brasileiros, a maioria das vezes a gente vai pra restaurante, a gente aluga um lugarzinho e vai fazer churrasco com a família, porque a maioria dos brasileiros que estão aqui tem família já. É uma vida bem pacata nesse sentido. Então no verão a gente faz esse tipo de coisa. No inverno não dá pra fazer churrasco no lugar aberto. A gente só vai pra restaurante. Quando tá no inverno aí, a gente se encontra em restaurante, faz um jantar, um almoço. Natal, de vez em quando a gente organiza alguma coisa na casa de algum brasileiro, ano novo, esse tipo de coisa, sabe? Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. O que você tem pra gente aí hoje, Fabrício? Então, Gabs, primeiramente eu vou trazer uma coisa do outro episódio que eu comentei. Eu tinha falado que eu ia assistir um filme no dia seguinte, que era O Guerreiro Gengis Khan, que era um filme gigante, né? O filme teuto-russo, cazaque, mongol, produzido assim por russos, mas eles falam em mongol, enfim, e falam em chinês também. É uma puta história e conta a história de vida do Temujin, né? Que se tornou Gengis Khan, o maior símbolo aí da Mongólia, que conquistou a Ásia e a Europa inteira praticamente. E eu assisti o filme realmente no dia seguinte. É um filme muito legal, muito bom, recomendo mesmo, assim. É um pouco mais lento, vamos dizer assim, porque conta realmente a história inteira de vida dele, mas pra quem gosta de história e dessas coisas, recomendo bastante. Se chama em português O Guerreiro Gengis Khan, e o nome em português de Portugal, né, é Mongol. E o nome em inglês também é Mongol. Só achar aí nas internets você consegue. Mas a outra dica de hoje é uma que eu vou até perguntar pro Thiago se ele chegou aí lá, imagino
imagino que sim, que é a estátua equestre de Gengis Khan, que é a maior estátua equestre do mundo, com 40 metros de altura, e fica aí pertinho de Ulaanbaatar, né, que é a cidade, a capital da Mongólia, onde o Thiago tá. E eu tava vendo as fotos aqui, parece um negócio fantástico, porque você consegue ver as steppes, né, em volta, consegue ver a paisagem inteira, parece bem bonito. Você chegou aí lá, Thiago? Sim, na verdade, quando eu vim aqui pra visitar ainda, né, a gente ainda morava na China, e eu vim aqui com a minha esposa só pra visitar a cidade mesmo, primeira vez que eu vim aqui na Mongólia, e a gente foi pra lá, eles me levaram pra lá. Acho que é uns 60 quilômetros aqui da cidade, 100 quilômetros no máximo aí da cidade, não sei certinho, mas não é longe, não é perto. E é bonito, cara, é uma estátua bem imponente, né, bem grande, assim, massiva a estátua. E você consegue entrar lá dentro do cavalo, dentro da estátua do Genghis Khan lá, e vai até o topo dela. É bem bonito, eu tenho foto lá, é bem legal. Bacana. Pro pessoal de casa ter uma noção, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, tem 38 metros de altura e essa estátua tem 40. Então é mais ou menos do mesmo tamanho e você consegue subir lá em cima, né? Você consegue entrar nela e acho que vai até na cabeça ali do Genghis Khan. Se eu não estou enganado. Que legal, acho que na cabeça dele ali que sai para como se fosse o mirante. Acho que é ali que você consegue ver tudo. Bacana. E que dicas mais você tem pra gente, né, sobre a cidade de Ulaanbaatar ou a Mongólia em geral? O que você pode recomendar para os nossos ouvintes? Você estava falando do filme ali, né? Eu queria adicionar mais uma dica aí de assistir, mas aí não é muito realmente história, assim, que nem o filme que você estava contando, mais ficção, mas é um entretenimento bem legal. Na Netflix tem uma série, acho que chama Marco Polo a série. Não sei se vocês já viram. Não. Sim, eu assisti, é legal. Então, tem essa série aí que mostra mais ou menos a história do Marco Polo, como que ele veio parar aqui na Mongólia, né, que era o comerciante italiano, e aí ele estava fazendo comércio ali entre a China e a Europa, e acabou sendo, acho que foi raptado, não sei como é que eu posso falar isso, mas ele foi interceptado ali pelo exército de Genghis Khan, foi feito meio que refém por um tempo, aí ficou meio que amigo. Conta essa história aí, são vários episódios dessa série. Acho que a série em si que chama-se Marco Polo. É bem interessante também, em relação ao Genghis Khan, a família dele ali, os próximos, né, do Genghis Khan também. Cara, e com relação à comida, como é que foi a sua adaptação aí? O que é o arroz e feijão no mongol? Não é muito legal. Eu não sou muito fã da culinária local. Tem quem goste, tem estrangeiro aí que mora aí que goste. Eu não sou muito fã. A culinária local é baseada em farinha e carne. Tem muita carne. Carne de carneiro, carne de vaca. Eles comem até carne de cavalo aqui. Cavalo tem bastante. Eles comem bastante carne de cavalo, na verdade. Mas a culinária é carne e farinha. Então eles fazem tudo quanto é tipo de prato com carne e farinha. Eles fazem o macarrão próprio deles lá, que eles chamam aqui de soivan. É um macarrão um pouquinho mais grosso, que é feito de farinha e carne. Aí eles fazem um outro negocinho. É um bolinho de farinha que é feito com carne dentro. Ele não é fervido na água quente, eles fazem como se fosse... Eu não sei como é que fala em português, é o steamed. No vapor. No vapor, isso. Então eles colocam esses bolinhos no vapor da água, aí o bolinho cozinha, né? E a carne de dentro cozinha, aí eles comem esse bolinho, é farinha e carne também. É tipo um gyoza, mais ou menos? Isso, acho que deve ser isso. O que você falou até agora tá parecendo, sei lá, a macarrão com carne é tipo um bolonhesa. Não, porque não tem molho. Não tem molho. É meio seco. Então tem esse macarrão, tem esse bolinho aí, que eu não sei como é que explica, eles chamam de buzz, é B-U-Z-Z. Se dá um Google aí, ele deve aparecer. Tem um prato aqui que eu gosto bastante, que é tipo, como se fosse um prato meio que comemorativo deles aqui, sabe? Que eles comem em situações especiais, sei lá, aniversário, ou sei lá, tá celebrando alguma coisa, eles fazem esse prato, que acho que eles chamam de horhot. E horhot é uma carne que é cozinhada numa panela bem grande com pedras. Eles cozinham com pedras. E aí eles deixam cozinhando por muito tempo ali com as pedras dentro dessa panela. Eu não sei certinho o preparo, como é que funciona a parte da carne que eles usam para isso, mas é cozinhada com pedra. Então eles pegam essa pedra, põem lá e, pelo que eu entendi, a pedra para fazer a carne mais macia. Aí quando você tá comendo, eles tiram a carne, claro, para você comer, e eles tiram a pedra também, a pedra quente. Aí eles vão passando a pedra de mão em mão, que eles dizem aí, eu acho que é um negócio cultural, sei lá, a superstição dele, que você passa essa pedra de mão em mão, é bom para
sua saúde, te dá porque tem as vitaminas da carne, blá blá, tem um monte de coisa. Então essa é um prato deles que eu realmente gosto, porque realmente a carne fica gostosa, fica macia. Acho que eles usam carne de carneiro ali nesse prato, fica bem gostoso. Eu achei aqui as fotos, cara, o Horhog Mongolian, cheio das pedras dentro, realmente. Que interessante. É isso aí. E como é que tá a questão do idioma, né? Porque você chegou a aprender o chinês quando você estava na China, e aí o mongol começou, porque parece uma língua bem complicada. Não tem nada a ver. Assim, tem nada a ver, vírgula, né? Tem algumas coisas ali que você consegue traçar um paralelo entre o mongol e o chinês, mas assim, a língua em si não tem muito a ver, não. O chinês eu tava num nível intermediário ali, eu conseguia me virar. Quando eu morava lá, eu conseguia fazer as coisas do dia a dia normal. O mongol eu não aprendi, cara. Não aprendi, nem tentei. Porque primeiro é difícil pra caramba. É muito complicado, eles têm muito som na garganta, que eles usam a garganta como se fosse o russo, assim, sabe? E é muito difícil. E segundo que eu não encontrei muita funcionalidade pra língua, porque quando eu tava lá na China, eu sabia que aprender chinês traria-me benefícios no futuro. Agora aqui, aprender mongol não é uma coisa que eu quero usar meu tempo pra isso. Eu acho que tem uma coisa mais importante pra fazer, que vai, sabe, ganhar dinheiro, vou trabalhar, vou fazer outras coisas, vou estudar pra me aperfeiçoar no meu emprego, enfim, outras coisas que realmente vão me trazer mais benefícios do que aprender a língua local, com certeza. Então, não te atrapalha assim no dia a dia de resolver coisas burocráticas ou de, sei lá, conversar com a família da sua esposa? Realmente, isso é, assim, principalmente o negócio da família, né? Eu não converso com os meus sogros, assim, diretamente. A gente conversa por tradução, né? Tem a minha esposa, tem a irmã da minha esposa, minha cunhada, que também estudou na China, fala inglês também. Então eu converso com eles por tradução. Mas eu entendo. Claro, assim, o basicão, já tô morando aqui faz mais de 2 anos, 3. O basicão, assim, eu entendo, consigo falar umas palavras aqui. Então, assim, se comunicar o mais básico possível eu consigo, mas não foquei em aprender mais, porque não ia me trazer nenhum benefício, assim, a não ser, claro, os laços familiares ali, mas eu acho que até um certo ponto é até bom esse negócio de não ter muita comunicação com sogro e sogra. É uma coisa que pode ser vista como um benefício às vezes. Adicionando uma coisa aí, como é que foi essa questão da cultura, né, de diferenças culturais com a sua esposa, quando ela era sua namorada? Teve bastante diferença e teve dificuldade da família dela de te aceitar também ou não? A minha esposa, ela morou muito tempo fora também, né, então ela já era uma pessoa que era mais internacional, assim, vivida internacionalmente. Então, ela já tinha muito, assim, adquirido muito da cultura, não da cultura específica de outro país, mas a cultura ocidental. Ela já tinha adquirido muito da cultura ocidental por ter vivido fora daqui por mais de 10 anos. Então, com ela não teve muito problema de choque cultural. Quanto aos pais dela, aqui, os adultos, assim, os mais velhos, são muito fechados. A Mongólia tem uma população muito pequena, acho que total 3 milhões de pessoas. E eles têm essa coisa de manter o sangue, sabe? Eles têm muito disso aqui. A maioria das pessoas, não estou falando todos, mas tem muita gente, os antigos, os adultos, os que hoje são pais, avós de pessoas da minha idade, aí, que tem 20, 30 anos, eles relativamente, na maioria das vezes, são contra esse tipo de mesticidade, sabe? A misturar sangue. Eles não são muito a favor disso. Mas eu tive sorte, os pais da minha esposa são completamente abertos. Eles têm 2 filhas, né? Tem a minha esposa e a minha cunhada, e ambas viveram fora do país por muito tempo. Eles foram muito receptivos, eles são muito legais comigo aqui, são muito bons comigo, mas eu sei de muitos casos de estrangeiros aí que enfrentam problemas com isso, sabe? Casar com locais, porque, de novo, a população é muito pequena, eles não querem perder esse sangue, essa cultura, a maioria deles vê com maus olhos quando você tem um filho mestiço, que nem agora a gente teve a nossa filha, tem muito preconceito com criança que é mestiça, principalmente das pessoas, de novo, menos educadas, mais antigas, eles não gostam muito dessa mesticidade, mas no meu caso, a família da minha esposa foi muito tranquila, foi muito receptiva, e ainda são, eles são muito bons com a gente aqui ainda. Bom, cara, agora vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você contasse um pouco como que é o custo de vida aí na Mongólia, de repente comparado... Eu ia falar comparado com o Brasil, mas acho que você tá há muito tempo fora do Brasil. Não sei se você consegue fazer essa comparação. Mas de repente contar pra gente aí com relação a Xangai, talvez. O que é barato, o que é caro aí na Mongólia? Não é um custo de vida muito baixo, pra falar bem a verdade. Eu esperava ser um custo de vida muito mais baixo do que realmente é. Especialmente quando você leva uma vida que não é a vida comum do mongol, né? Que nem, como eu disse, a vida comum do mongol, eles compram carne e farinha, eles passam um mês com isso. A gente, que vem de outras culturas, a gente consome outros produtos
importados, né? E aí o custo de vida começa a subir um pouco. Eu ainda tenho muito contato aí com o Brasil, com os meus pais e amigos, e meus amigos passam mais ou menos pelas mesmas situações que eu, então assim, alugar, comprar apartamento, comprar imóvel, esse tipo de coisa. Então a gente conversa e eu tenho uma noção dos preços. Aluguel realmente é muito parecido ali, pelo menos com Campinas, onde eu morava ali no interior de São Paulo. É bem parecido os preços. Os preços dos imóveis também não mudam muito. É um pouquinho abaixo, mas não muda muito do que é ali em Campinas. Talvez até em São Paulo, em alguns bairros de São Paulo. O preço de imóvel é alto. Especialmente quando você considera assim a renda média. Os preços de aluguel e os preços de imóveis são exorbitantes, porque a renda média aqui é baixa comparada com o Brasil. É uma renda média muito baixa. E na hora que você começa a pensar na perspectiva dos locais, né, das pessoas locais que têm essa renda média, sinceramente, eu não sei como que eles se viram no 30, porque a renda média é muito baixa comparada com os preços. Acho que tem uma bolha imobiliária, talvez, por muito tempo já, porque desde que eu estou aqui, essa bolha imobiliária já está aqui. Mas comida, como eu te disse, depende muito, varia muito de pessoa para pessoa, mas estrangeiro, a gente tem um custo de vida relativamente alto, porque a maioria das coisas que a gente come aqui, dos produtos que a gente consome, eles são importados. Então, acaba subindo, né, o nosso custo de vida. Porque aqui não tem muita produção local de quase nada. Não tem agropecuária. Tem muito pouca produção de coisa. Tem produção de carne e tem produção, acho que de farinha. Deve ter uma horta aqui ou ali, que faz umas verduras aqui ou ali. O resto é tudo importado. É um país que tem uma balança comercial extremamente deficitária. Eles importam tudo que eles consomem. E isso acaba elevando bastante o custo de vida, especialmente para as pessoas que consomem esses produtos importados, né? Então o custo de vida é extremamente elevado se você tomar em consideração a renda média do mongol. A renda média do mongol é baixa. Thiago, pra gente fechar aqui, cara, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tem acontecido com você nesse tempo todo aí fora do país. Pode ser na Mongólia, pode ser na China, onde for. Lembrei, essa é boa. Essa foi na primeira experiência que eu tive no exterior, que foi quando eu fui pro Canadá. Essa acho que foi uma das histórias mais perrengues mesmo que eu já passei. Estávamos nós, eu era adolescente ali, devia ter uns 19 anos, 20 anos, sei lá, uma coisa assim. Era adolescente, estava morando no Canadá, Toronto, para estudar inglês. Então tinha uma comunidade de amigos ali internacional, né? Gente do mundo inteiro ali para estudar. Coreano, japonês, chinês, tinha europeu ali, italiano, espanhol, português, tinha de tudo. E tinha brasileiro também. Certo dia, eu e meus amigos, duas meninas brasileiras e um menino coreano, nós resolvemos alugar um carro e ir de Toronto até Niagara Falls. Niagara Falls é divisa com os Estados Unidos. Cachoeira lá, as cataratas, né? Muito bonito. Sim, a do Pica-Pau. Isso. Muito bonito. Não é muito longe, acho que deve dar uns 200, 300 quilômetros de Toronto. Não lembro direito, mas não é muito longe de Toronto. A gente alugou um carro, nós 5, e fomos até Niagara Falls pelo GPS, né? A gente estava usando o GPS do carro, a gente não era do lugar, a gente foi usando o GPS. A gente colocou no GPS lá, Niagara Falls, e foi seguindo. Foi uma viagem tranquila, bonita, viagem pra caramba, parando nas cidadezinhas, muito legal, muito bonito, tudo muito bom. Aí a gente continuou seguindo o GPS, Niagara Falls, o GPS falando, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. A gente foi seguindo. Até que o GPS falou, vire à esquerda. Eu lembro até hoje que era a esquerda, porque foi um evento tão marcante que eu lembro que eu virei à esquerda, eu tava dirigindo. Virei à esquerda, beleza, virei à esquerda. Na hora que eu virei à esquerda, era a ponte da divisa com os Estados Unidos. A gente entrou na área de imigração. Não tinha como voltar. Não tinha como dar minha volta. E ninguém tinha visto. A gente não tava indo nos Estados Unidos, não era o plano. O plano era ficar do lado canadense das Niagara Falls. Você pode ver dos dois lados, né? Exato. E o GPS estava mandando a gente para Niagara Falls do lado americano. Aí a gente entrou nessa fila de carros para a imigração americana. E não tinha como voltar. Não tinha como dar meia volta ali. Acho que por questão de segurança, sei lá. A gente caiu na real e falou, putz, ferrou. O que a gente vai fazer agora? O único que tava bem ali era o coreano, porque o coreano não precisa de visto. O resto da gente, a gente falou, putz, ferrou, né? Aí chegamos ali até... Tem tipo uns pedágiozinhos, né? Que os carros vão passando para entrar nos Estados Unidos. Nesses pedágios ali de imigração. E do lado desse pedágio, dessas casinhas de pedágio, tinha um local vazio, assim, não tinha nada lá. A gente falou, a gente não vai passar por esse pedágio porque a gente não tem visto. Não faz sentido a gente passar por ali, os caras vão ter da vida com a gente, né? Aí a gente parou o carro ali do lado. A gente parou o carro ali do lado, começamos a pensar, o que a gente vai fazer, Aí a gente falou assim, coreano, é o seguinte, você é o único que tem visto. Você pega e sai do carro aí e vai lá e fala pros agentes da imigração lá que a gente acidentalmente
gente se perdeu e acabou entrando aqui. Conta a história, né? Aí o coreano falou, tá bom. Aí a gente chutou o coreano do carro, saiu do carro e foi andando até os oficiais lá da imigração. Na hora que os oficiais da imigração viram que não podia ter gente andando ali, era proibido. A hora que os policiais da imigração viram o coreano andando ali, sem carro, né? Que não podia, só podia passar de carro ali. Apontaram arma pra ele, fizeram um show lá, mandou entrar no carro e assustaram todo mundo. A gente falou, ferrou. Piorou a situação. Aí veio o oficial lá, pé da vida com a gente, porque primeiro, a gente tava perdido, segundo, a gente tinha quebrado as leis lá, porque não podia andar de a pé lá, então a gente mandou o coreano quebrou a lei. O oficial veio até a gente e falou, não tem o que vocês fazerem, vocês têm que ir até a imigração, explicar a situação, e aí a gente vai ter que resolver de um jeito ou de outro. Aí beleza, fomos até a imigração, passamos lá de carro, chegamos até o pedágiozinho da imigração, vai eu explicar. Naquela época meu inglês não era bom. Tava lá pra aprender inglês, né? Vai eu explicar o que aconteceu. Tá. Explica, conversa. Chega que os oficiais da imigração mandam a gente parar numa central ali que eles têm de atendimento, não sei como que chama, uma central ali de controle deles, um prédio, estaciona o carro, deram um chá de cadeira da gente lá de 2-3 horas, pegaram nossos passaportes, colocaram nossos nomes no computador, fizeram a gente se explicar e reexplicar umas 10 vezes o que aconteceu. E depois de perdermos lá 3-4 horas sentados lá na imigração, eles finalmente nos liberaram pra voltar pro Canadá e ir embora. Esse foi um perrengue, cara. Que doideira, cara. E porque realmente, né, tem os dois lados, o GPS não sabia qual lado. Não, e nem a gente. Pessoal, por hoje é isso. Bairla, que é obrigado em mongol pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que o Thiago destacou muito bem, né, que ele foi fazer o MBA nos Estados Unidos, na China, tudo isso em inglês, e depois se mudou para Mongólia, conseguiu um emprego lá trabalhando como professor de negócios, de business em uma faculdade, em um mestrado, em MBA, falando só em inglês. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, que aí é a área do Thiago, também soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.